Bom dia a todos, que Deus, em sua infinita sabedoria, Cristo Jesus, nossos anjos guardiões e mentores, nos guarde, nos proteja nesse instante, para que possamos falar sobre o tema proposto pela Casa Fraterna Espírita Chico Xavier, que é parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição número 50, Conta de Si. Que possamos então falar sobre a mensagem de Emmanuel conforme o nosso entendimento. Num primeiro momento, todos nós sabemos que o mundo, de certa forma, está dividido entre pessoas, abre aspas, boas e más, fecha aspas. E que todos nós temos luz e trevas que rotineiramente manifestam-se dentro de nós. E a nós, cristãos, estudiosos da doutrina espírita, a nós o que importa é o lado qual dioturnamente decidimos seguir. Porque isso determinará realmente quem somos. Nessa escola chamada Terra, há alunos de diversos graus de adiantamento moral e o adiantamento espiritual. Alguns nos mostram um elevado ou um bastante diminuto nível ou percentual de adiantamento ou atraso. E repito, a base de verificação disto, nós estamos falando da questão moral do Cristo e da questão do homem na matéria. O mais importante é que todos nós, integrante da doutrina espírita, e toda a humanidade, nós estamos aprendendo, evoluindo, de uma forma ou de outra. E costumeiramente colocamos esta frase: nós estamos aprendendo pelo amor ou pela dor. Conta de Si, lição número 50 dos livros de apoio psicografados por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Peço ao Supremo Criador do Universo que prevaleça a sua vontade neste momento, em nossas vidas, no nosso cotidiano. Que o plano de Deus Pai, concretize em nós e traga a cada um de nós esta perfeição tão desejada, ou que nos aproxime ao máximo dela o quanto antes.
Sabemos, nós espíritas e verdadeiros cristãos, que nada em toda a criação está oculto. Nada se esconde aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele que havemos ou haveremos de prestar contas. Vários são os ensinamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da oportunidade da compilação das palavras ditas por Cristo Jesus, nosso modelo e guia, tais quais em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, esta palavra de Deus é absolutamente apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura humana encoberta diante do Pai. Ante todas as coisas estão suas e são suas, e patente aos olhos daquele com que temos de tratar. Em outra passagem, segundo Epístolas aos Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 10, está dito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E nós temos observado, vivenciado, experimentado as provas e expiações do nosso cotidiano. É nesse estágio evolutivo em que nos encontramos e que, na maioria das vezes, não achamos fácil aplicar as instruções, os ensinamentos do Cristo Jesus. Por vezes, as coisas fogem do nosso controle, nos desesperamos e temos tamanha dificuldades de aceitar, de compreender as situações adversas que nos acontecem. O desânimo e o sentimento de desistência chegam e fazem com que fujamos, viremos as costas a situações que poderiam até ser proveitosas para o nosso progresso. No entanto, os obstáculos da vida nos proporcionam momentos de provação de nossas próprias limitações, nossas próprias durezas de espírito. Alcançam os limites da nossa paciência, da nossa fé, estanguinam a nossa compreensão, as nossas forças físicas e morais. E essas manifestações, elas são expandidas pouco a pouco, passo a passo, de acordo com as nossas provações,
de acordo com os momentos e aquilo que desejamos ou colocamos no nosso plano reencarnatório. Viemos aqui, no corpo de carne, cumprir o que foi dito. Então, o nosso estado evolutivo, nós tentamos sempre reparar as nossas faltas do pretérito, provando a nós mesmos que cremos na criação, na pureza do espírito, em sermos verdadeiramente luzes ao nos apresentarmos diante do Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece, o capítulo 3, item 4, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai, o seguinte: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vivem o homem a braços com tantas misérias, tantas dificuldades. Muitas vezes, nós não lembramos sequer de agradecer a bênção da vida. Agradecer à criação, ao Criador do Universo, mais uma oportunidade que nos é dada de aprendizado. Nosso envolvimento com a matéria, trabalho, dificuldades, problemas, dores, enfermidades, faz com que avaliemos o nosso aprimoramento, mesmo de forma direta ou indireta, fortalecendo sempre ou dando maior importância aos bens materiais. A base do angariar fundos, do ter dinheiro, prestígio, sucesso, modismo, tantos outros fatores materiais que o cotidiano, o dia a dia nos oferece. E nós damos maior importância. Por isso, creio eu, que esta lição conta de si. Emmanuel traz tantas reflexões em cada ponto. E eu procurei dentro, repito sempre, da minha limitada capacidade de compreender e explanar diante do estudo, eu procurei cada ponto, cada parágrafo da mensagem de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e fui buscando facilitar o meu entendimento. Então, senhores, vejamos se consigo passar aos senhores um pouquinho dessa compreensão da orientação dada por Emmanuel. Conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Apóstolo Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 14,
e tem doce. E Emmanuel assim diz: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor. Ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Deus, em sua bondade e misericórdia eterna, não nos deu a oportunidade da encarnação, permitindo a evolução de cada um enquanto seres imortais. No entanto, nem sempre nos damos conta da existência e presença de Deus em nossas vidas. Se lembrarmos Jesus e as aflições, vejamos assim de uma forma bem sucinta. Quando passamos por desafios, sempre é importante lembrar de Jesus e de seu manual para a verdadeira felicidade. Se seguirmos as suas orientações, conseguiremos atingir uma nova visão das aflições, as entendendo como parte do nosso progresso. Ainda assim, ele nos trouxe consolo quando estivermos passando por dificuldades. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abre-se-á. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. No entanto, parece que pedimos e não conseguimos. Buscamos e não achamos. Isso não faz sentido com a fala de Jesus. Então, pedidos de amparo. Devemos entender que pedir é importante, mas não basta. Pedimos a Deus por forças para continuar e amparo para seguir. Mas na maioria das vezes, achamos que isso não acontece. Percebemos que Deus não nos ofertou exatamente o que pedimos. Quero ressaltar aqui a importância de analisar algumas coisas quando pedimos algo a Deus. O que queremos de forma imediata? O que desejamos que aconteça no exato momento em que acabemos de fazer a nossa rogativa, a nossa solicitação? Vai nos beneficiar de alguma forma? É realmente necessário? Será que é adequado? Então temos que lembrar que Deus é a bondade e sabedoria suprema.
Por isso, às vezes, pode existir algo mais adequado para uma determinada dificuldade. Deus nos dará o que precisamos, não necessariamente o que pedimos. Então, nesse parágrafo, gostaria de reforçar e deixo como informação que daquilo que pedimos em preces, existe 4 coisas que sempre nos são concedidas: resignação, coragem, paciência e inspiração. Item 2. Prossegue Emmanuel. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homem existem, se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Então, as dificuldades e aflições, em todos os momentos de nossas vidas, em que somos atingidos por fenômenos que, por vezes, não sabemos as causas, advém da sociedade, da própria natureza, das nossas invigilância. As dificuldades, elas podem se apresentar na vida de diversas formas. Ou mesmo as questões materiais individuais. Perda de um emprego, perda de um ente querido, enfermidades, enfim. Essas situações, eventualmente, nos vêm com situações que não conseguimos controlar, trazendo angústia que certamente irão fazer com que nos recorramos a Deus. Já em meio a desespero, pedindo ajuda e clamando por misericórdia. No entanto, devemos reconhecer qual realmente é a verdadeira, abre aspas, desgraça, fecha aspas. Aquela que pode se esconder sob a aparência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, o espírito de Delfina de Girardin nos esclarece em relação à verdadeira desgraça e a verdadeira felicidade. Lá em Bem-aventurados os aflitos, a infelicidade é a alegria e o prazer é o túmulo. A felicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação a seu futuro. Dessa forma, os tropeços e dificuldades da vida são, na verdade, passos largos que podemos dar em nosso crescimento espiritual e no crescimento das nossas virtudes. Continua Emmanuel. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Diz Emmanuel, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a
a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. E eu fui buscar uma pequena frase contida em Gálatas 6:5, em resposta a esse pequeno parágrafo. Pois cada um deverá levar a própria carga. Nós teremos que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Já consta na 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Conta de si. Neste parágrafo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que certamente levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição. Entenda aqui, destruição moral, destruição física, da matéria, do corpo, que nós também deveremos prestar conta. Em 1 de Timóteo, capítulo 6, diz o seguinte, no item 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviariam-se da fé e se atormentariam com muitos sofrimentos. Muitos de nós conhecemos várias formas de expressar esses males que advêm da ganância. Desejar ser rico em dinheiro e bens terrenos é expor-nos à tentação, é experimentarmos as ciladas do mundo físico. Deus, em sua sabedoria e misericórdia, nos deu grandes riquezas e trouxe a maioria dos homens para que percebam que ser ricos podem também trazer a sua ruína. Então devemos estar atentos para as palavras de Jesus. Lembremos o Evangelho. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Item 4 da mensagem de Emmanuel. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem, se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Justiça das aflições. Vale ainda pensar que nada acontece sem a vontade divina. Como muitas vezes é falado, nenhum fio de cabelo cai sem que Deus permita. Em sua bondade infinita, Deus não quer que nada de mal aconteça a seus filhos. Recorro mais uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo.
capítulo 5, item 3. Bem-aventurado os aflitos. Ele necessariamente tem o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Dessa forma, cabe-nos refletir em relação ao significado de um determinado sofrimento que a vida nos impõe. Por que estamos passando por uma dificuldade dessa forma e não de tantas outras formas? O empecilho que parece, e na maioria das vezes é isso, uma desgraça em nossos olhos limitados, porque estamos enxergando pela ótica da materialidade. Então, este empecilho, ele é considerado por poucos como um avanço no sentido do progresso. Porque devemos pensar sobre o prisma da vida eterna, da transformação da dificuldade, da enfermidade, e não nas lamentações, nas reclamações, em até dizer que Papai do Céu não é justo. É esse avanço de compreensão, de atitude, de busca da virtude que nos leva à verdadeira felicidade. E isso só acontece quando estamos ou estaremos moralmente transformados. Penúltimo trecho. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertence ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, como a fonte de suas atividades comuns. Então, ao tentarmos darmos conta de si, ou conta de cada um de nós, há a necessidade da ação. Analisando o enunciado de Jesus, o pedir não se encontra sozinho, mas sim junto ao buscar e bater na porta, trazendo a ideia do desejo da ação. Então não basta apenas pedir e aguardar inercialmente que algo aconteça. Tem que existir o esforço, o trabalho, o suor, o labor, lançar mão à charrua, para que a graça, em relação ao pedido, se concretize. O primeiro passo deve ser dado, no sentido de concretizarmos, de realizarmos.
Não basta só a fé em Deus. É fé em nós mesmos e mãos à charrua. Aí sim é possível compreender, é possível imaginar ainda o porquê de pedir e fazer preces. Porque Deus, sabemos nós, já conhece a nós todos. Ele aguarda de nós o esforço, a ação, o trabalho para realizar, para concretizar. Creio que devemos entender que o ato de pedir significa aceitar que Deus age em nossas vidas, pois estamos de coração aberto para perceber as boas inspirações que nos chegam, para agirmos corretamente. É o que espera o Criador. E eu reporto-me mais uma vez a nossa sublime referência, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 27, pede e obtereis, item 9. Está dito sobre a ação da prece. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Desta forma, então, nos colocamos por meio do nosso livre-arbítrio em prece. E pedindo estamos nos colocando em contato com os espíritos superiores, recebendo as intuições, as inspirações que nos ajudarão. Assim, Deus nos fortalece e nos concede meios para que nós mesmos saiamos das dificuldades. De que forma? A partir das sugestões e intuições dos bons espíritos que são seus mensageiros. É assim, é desta maneira que o mérito de superar as enfermidades, as dificuldades, a dor, os obstáculos, será inteiramente nossa. É o que espera o Criador. É o que espera o Cristo Jesus quando nos ensina a Boa Nova. Finalizando, o último parágrafo da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel encerra assim: naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. E esse parágrafo, ele chega em Mateus, capítulo 16, versículo 17. Pois Jesus ainda informa e ensina. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, particularmente, eu consegui entender que se a prova é justa
o prêmio é justo. O que devemos é reformular o nosso senso de justiça divina e entender que jamais vamos receber por aquilo que não merecemos receber. Gostaria de reforçar a ideia da necessidade do esforço individual de cada um de nós investido no corpo físico, investido neste corpo de carne. A necessidade individual de cada um de nós rumo ao progresso. O simples fato de se dizer caridoso ou se dizer crente não é suficiente frente ao tribunal da nossa própria consciência. Nós mesmos seremos os que vamos nos julgar. Só terá valor o que tivermos feito em prol do próximo, em favor do bem. E é isso mesmo. Quando chegar o momento exato, o momento certo, será cada um segundo as suas obras. Ponto. O objetivo, a meta final é chegarmos à perfeição. A partir dessa escalada construtiva. Por meio de nossos próprios esforços. Que depende de busca, às vezes árdua, dedicação, o tempo todo. Vigiai e orai, para que possamos receber todas as bênçãos e graças de acordo com aquilo que fazemos. Eu gostaria de finalizar, então, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Ele jamais nos colocará fardos em ombros fracos. O fardo é proporcional às nossas forças. Cumpre, porém, merecer a recompensa. Sabemos nós que a vida é cheia de tribulações, e assim o é este plano terreno. Em Eclesiastes 11:9, versa o seguinte: siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará o julgamento. Agradeço a oportunidade de explanar tão amplo e difícil aspecto sobre dar conta de si. E deixo a mensagem do nosso saudoso Chico Xavier: que eu continue com a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição
difícil de ser aprendida. Que cada um de nós possamos brilhar em luz diante do Cristo Jesus, para que Ele nos apresente ao Pai Celeste, ao Criador do Universo, cumprida a nossa missão. Grato a todos. Tenham um excelente domingo. Que Deus nos abençoe.